Senhor Deus, nós te louvamos e te bendizemos neste dia. Nós te agradecemos, ó Deus, pelos milagres que nós viveremos neste dia. Eu te agradeço pela cura, te agradeço pela restauração dos casamentos, te agradeço pela provisão, ó Deus, a tua filha que chegou aqui hoje, preocupada em como pagar as contas. Eu oro, te agradecendo pelo milagre. Te agradeço, Senhor, pela alegria daquela mulher que chegou aqui preocupada, estressada, triste. Que o Senhor possa renovar a nossa esperança nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meu bem. Bom dia, que Deus abençoe muito o teu dia. Vou falar algo muito importante para vocês. Hoje é um ótimo dia para Deus fazer milagres na nossa vida. E eu creio de todo o meu coração que eu e você, nós viveremos milagres hoje, em nome de Jesus. Mas Ari, você falou ontem e eu não vivi. O que cabe a mim e a você é profetizar, é declarar, é acreditar. E Deus, no tempo dele, da forma dele, que é sempre a melhor, ele vai fazer o milagre. Amém? Vamos lá, gente, já compartilha essa live com outras mulheres. Hoje nós vamos falar sobre disciplina em ler a Bíblia. Às vezes a gente olha assim, fala, poxa, esse assunto é chato. Esse assunto é chato. Eu gosto quando a Ari faz lives falando de milagres, mas presta atenção. A leitura da Bíblia precede os milagres. A leitura da Bíblia precede os milagres. Por quê? Porque quando eu leio a Bíblia eu atraio a Deus? Não. Quando eu leio a Bíblia eu faço a minha parte, que é acreditar. A Bíblia, ela faz com que eu acredite cada vez mais no poder de Deus. A Bíblia, ela traz à minha memória tudo que Deus fez. E se Deus fez antes, Deus vai fazer hoje. Vocês estão entendendo? A Bíblia precede o milagre. Quando eu leio a Bíblia, eu me encho de fé, eu me encho de coragem para fazer o que tem que ser feito. Quando eu leio a Bíblia, eu sei que arrancar a pedra é responsabilidade minha e não de Deus. Que o que Deus faz é o quê? É repartir o mar. Que o que Deus faz é ressuscitar o morto. Agora deixar o morto sair, tirar a atadura do morto, tirar a pedra que é pesada da frente lá da caverna, da tumba, seja lá o que é aquilo lá. Tirar a pedra é minha responsabilidade, tua responsabilidade. Como eu sei disso? Lendo a Bíblia. A Bíblia precede o milagre. A Bíblia precede o milagre. E eu vou falar algo para vocês, gente, de todo o meu coração. Quem tá falando aqui com vocês é uma pessoa que não tinha disciplina nenhuma em ler a Bíblia. Nenhuma. Mas Ari, você já não é cristã? Você já não frequentava? Sim. E eu li a Bíblia totalmente com interesse. Eu li a Bíblia para eu poder ter uma palavra para
falar para as pessoas, para poder ministrar para as pessoas. Eu li a Bíblia no domingo quando eu ia à igreja. Eu li a Bíblia nos momentos que era necessário. Até que um dia, não na igreja, mas estudando produtividade, me especializando em disciplina. Hoje eu sou especialista em disciplina. Eu sou especialista em fazer você realizar os teus objetivos. E eu te dou uma certeza muito grande eu te dou nesta live. Ter disciplina em ler a Bíblia te leva a alcançar os teus objetivos. Você quer realizar objetivos, você quer viver todas as promessas, os planos que você fez lá no início do ano. Você tem o objetivo de crescer na tua carreira, você tem o objetivo de melhorar o teu casamento, você tem o objetivo de ganhar mais dinheiro porque você é extremamente capaz. Você tem habilidade, você tem potência para ganhar mais, mas você precisa ter disciplina. E uma das disciplinas principais é ler a Bíblia. Tanto, gente, eu levo isso tão a sério e eu acho isso tão importante que na minha metodologia, que na minha mentoria na Reacender, todas elas são inspiradas. Eu não mando de jeito nenhum, porque não é pela força. Todas elas são inspiradas a ler a Bíblia. Todas elas são inspiradas a ler a Bíblia, porque isso é o que vai fazer elas alcançarem os objetivos delas. Quem tá entendendo aqui? Olha só o que o Senhor fala para nós aqui. Presta atenção. Eu sei que essa live parece uma live chata. Poxa, Ari, falar sobre disciplina, que coisa chata. A disciplina é a sustentação do nosso milagre. A disciplina é a base da minha vida para que eu viva grandes coisas no Senhor, amém? Isso não é, e eu repito o que eu falei ontem, não porque a disciplina me faz estar à frente de Deus, não porque a disciplina me faz ficar mais bonita perante Deus. Olha, Deus, eu tô lendo a Bíblia todo dia, então, tá na hora do milagre, hein? Eu mereço. Não é merecimento. Não é merecimento, é graça. Deus dá graça. É pela graça que nós recebemos o milagre, certo? A disciplina não muda Deus, a disciplina muda a mim e a você. Quando eu tenho disciplina em ler a Bíblia todos os dias, gente, eu tenho sabedoria. Eu adquiro sabedoria, eu adquiro coragem. Eu adquiro fé, eu aumento a minha fé e para viver milagres eu preciso de fé. Eu tenho sabedoria para agir em cada papel da minha vida como esposa, como mãe, como profissional. Eu não fico ansiosa, porque aqui a Bíblia me diz, não andeis ansiosa. Então quando eu leio a Bíblia todos os dias, eu tenho aquilo que eu preciso para viver e viver de uma vida abundante. Quem deseja viver uma vida abundante aqui? Ama a disciplina. Linda. Escreve aqui, eu sou abundante. Para você viver uma vida abundante, primeiro você tem que ser essa mulher abundante. E uma mulher abundante, ela lê a Bíblia todo santo dia. Sabe qual que é o meu objetivo nessa live? Sabe qual que é o meu objetivo de vida? Eu vou compartilhar com vocês um objetivo de vida que eu acredito que Deus colocou no meu coração. Eu oro e eu tenho como objetivo ver 5.000 mulheres lendo a Bíblia todo santo dia. Todo santo dia lendo a Bíblia. Quando eu ver 5.000 mulheres lendo a Bíblia todo santo dia, pode ter certeza, essas 5.000 mulheres, elas serão abundantes. Essas 5.000 mulheres, elas viverão coisas lindas, coisas grandes em Deus, porque elas têm disciplina. Presta atenção, meu bem.
Ari, mas olha só, eu sei disso, eu sei que eu tenho que ler a Bíblia todo dia, mas eu não tenho tempo. Talvez você vive isso, como eu vivia, tá, gente? Não tô aqui repreendendo você de forma alguma, eu tô querendo te mostrar uma nova forma de viver. Talvez você pense assim, Ari, eu não tenho tempo, eu me planejo, eu me planejo para ler a Bíblia, quando chega a noite, aparece um vizinho, acontece alguma coisa, eu tô com dor, o filho pede, o cachorro, o periquito, o papagaio, acontece o mundo e eu não consigo ler a Bíblia. Ou ainda, quando eu deito aqui, quando eu sento para ler a Bíblia, eu tô tão acabada, tão cansada, que eu começo a ler, eu durmo. Quem aqui já viveu isso? Eu já vivi. Gente, sou muito sincera com vocês. Quantas vezes eu comecei a leitura da Bíblia na igreja, sabe aquela leitura anual? Aquele propósito de ler a Bíblia na igreja. Quantas vezes, gente, eu não tenho como falar pra vocês. Quantas vezes eu comecei o propósito de leitura anual? E eu acho que eu não cheguei nos 3 meses, 4 meses. Eu sei que eu parei no meio do caminho várias vezes. E qual que é a diferença? Por que hoje eu leio a Bíblia todo santo dia? Por que aquelas vezes eu desistia? É porque hoje eu sou mais competente do que antes? É porque hoje eu cumpro as minhas promessas e antes eu não cumpria porque eu era sem caráter, porque eu não valorizava? Não é. Então, se você aqui está neste momento de desistir, de tentar ler a Bíblia e parar, de começar e parar, de não conseguir ler todos os dias, presta atenção. Eu consegui, você também consegue. Eu consegui, você também é totalmente capaz, meu bem. Vai cair a chave na tua vida hoje e a partir de hoje você será totalmente disciplinada em ler a Bíblia. Eu acredito de todo o meu coração nisso que eu tô te falando. Olha só o que Timóteo tá falando aqui, tá? 1 Timóteo 4, 12 e 13. Diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura. À exortação e ao ensino. Meu bem, olha só o que Paulo tá falando aqui para Timóteo. Aplica-te à leitura. Gente, Timóteo era um discípulo amado de Paulo. Timóteo era alguém que Paulo respeitava, que Paulo amava. Você acha mesmo que ele iria orientar, que ele iria ensinar algo que faria mal para Timóteo? Não ia. Olha para a vida de todos os grandes homens e mulheres, tá, gente? Quando eu falo homens, é homens e mulheres. Olha para a vida de todas as grandes pessoas deste mundo. Pode ter certeza. Elas leem, independente do que for. Nós temos na nossa mão a orientação, o manual para tudo na nossa vida. O manual para a gente ter uma vida abundante está aqui na minha mão e na tua mão. Esse é o manual, e o manual só funciona quando eu consulto. Só funciona quando eu consulto, quando eu abro. Esse é o manual para transformar a tua vida por completo. Esse é o manual para mudar a tua realidade, para mudar você, para mudar o teu coração. Esse é o manual. Oh, gente, como eu amo isso, meu Deus do céu. Você faz parte das 5.000 mulheres que irão ler a Bíblia todo santo dia. E por ler a Bíblia todo santo dia, você vai sim ter uma vida abundante, porque você vai saber
como viver essa vida abundante. Lá em Josué, o Senhor diz assim: medita no livro desta lei dia e noite, dia e noite. O Senhor está falando isso para uma pessoa que está triste. Josué estava triste. Josué tinha acabado de perder Moisés, ele estava na fossa, ele estava muito mal. Aí Deus está falando para ele, ó, leia a Bíblia dia e noite, leia a Bíblia todo santo dia. Meu bem, se você está triste, o melhor remédio para você hoje é ler a Bíblia todo santo dia. O melhor remédio para você hoje, o que vai te trazer alegria hoje, é ler a Bíblia todo santo dia. Isso vai mudar a tua realidade por completo. Essa realidade hoje que tá negra, que tá obscura, que tá triste, que tá... O Senhor vai trazer alegria, o sol vai raiar na tua vida, você vai começar a brilhar, a tua luz vai brilhar. Porque você vai se encher do que é bom. Gente, eu ensino na minha mentoria sobre crenças. Crença é tudo aquilo que eu repito, tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu penso, eu falo. E tudo que eu falo repetidamente se torna uma crença. E como que eu mudo isso? Mudando tudo aquilo que eu penso. E como que eu mudo o que eu penso? Mudando o que eu coloco pra dentro de mim. Como que eu mudo a minha saúde? Mudando o que eu como e o que eu bebo. Como que eu mudo os meus pensamentos? Mudando o que eu leio, o que eu ouço, o que eu vejo. Quando você começar a ler, a ver, a ouvir a palavra todo santo dia, os teus pensamentos serão mudados. Aquele pensamento de desesperança, de tristeza, de frustração, de ansiedade, aquele pensamento de que não vai dar certo, aquele pensamento de que você não consegue, aquele pensamento de que você é uma mulher ruim, aquele pensamento de que você não é uma mulher capaz, aquele pensamento de que você nasceu neste mundo para sofrer, aquele pensamento de que você nasceu para ter uma vida miserável. Esse pensamento nós iremos transformar num pensamento de que nós podemos sim, num pensamento de esperança, de que Jesus veio ao mundo para nos dar vida e vida em abundância, de que Deus nos colocou neste lugar para reinar, de que nós somos sim filhas amadas, que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Nós somos mulheres que vieram ao mundo para honrar a Deus através dos nossos resultados. Honrar a Deus não é estar 24 horas na igreja e é bênção estar na igreja, mas honrar a Deus é ter uma vida abundante. Deus vai ser honrado através dos excelentes resultados que você vai ter, meu bem. Deus vai ser honrado através da tua conta bancária. Deus vai ser honrado através das tuas palavras, porque a tua boca vai estar cheia. Vai estar cheia de sabedoria. Deus vai ser honrado através do teu casamento. Deus vai ser honrado através dos teus filhos, porque você vai saber exatamente como educá-los. Deus vai ser honrado através de tudo que você fizer. Deus vai ser honrado através da tua vida, porque você vai ler a Bíblia todo santo dia. Escreve aqui, meu bem, se você recebe de verdade, se Deus está falando com você. Escreve aqui: eu vou ler a Bíblia todo dia. Se você já lê também, não tem problema, escreve aqui. Se você já lê ou se você não lê, escreve aqui. E aí talvez você me diz, mas Ari, eu entendo isso, mas eu não consigo. Eu quero te ajudar. Olha só, primeira coisa, se você puder, coloque isso como prioridade. Anota essa frase aqui que eu vou falar pra vocês. Não é falta de tempo, é falta de prioridade. Não é falta de tempo, é falta de prioridade. Você não lê a Bíblia não porque você não ama a Bíblia. Você não lê a Bíblia não porque você não gosta, porque você não acha que é importante, não. Você não lê a Bíblia porque você não prioriza a Bíblia. Eu era
essa pessoa que também não priorizava a Bíblia. Por isso eu te garanto. E as minhas mentoradas sabem como é o meu dia. As minhas mentoradas sabem o tanto de coisa que eu faço. Mas elas também sabem que com lançamento ou sem lançamento, com muita coisa ou sem muita coisa, a Bíblia é a minha prioridade. Eu leio a Bíblia todo santo dia, porque é a primeira coisa que eu faço. Eu pego a Bíblia, eu pego a minha xícara de café e ela é a minha prioridade. Eu posso não fazer nada no dia, mas a Bíblia eu leio. Então, minha sugestão pra ti, minha sugestão, certo, gente? A minha sugestão é: acorde 5 minutos mais cedo e leia a Bíblia. Aquele plano de leitura da Bíblia que é bênção, tá? Ele é bênção de Deus. E se você tá seguindo esse plano, parabéns pra você. Mas se você não conseguiu seguir esse plano, ouça o que a mamãe aqui vai falar pra você. Não se culpe. Gente, eu vou atrasar 2 minutinhos, mas vai valer a pena o que eu vou ensinar pra vocês. Se você não conseguiu seguir o plano de leitura anual da Bíblia, não se culpe, sabe? Tira essa culpa de você. Eu me sentia culpada, eu me sentia inútil. Eu me sentia incapaz, porque eu não conseguia. Eu começava e parava, eu começava e parava. Todo início do ano eu fazia o compromisso de ler a Bíblia o ano todo. E aí eu parava no meio do caminho. E eu me sentia inútil, a pior das mulheres. Então, se você tá nesse momento, presta atenção. O Senhor não te culpa. Quem é você para ficar se culpando e se julgando? Você precisa adequar isso daqui de acordo com a tua realidade hoje. Eu tenho 2 filhos, um de 9 e um de 10 anos. Eu não consigo ler a Bíblia, estudar a Bíblia à noite, até porque eu leio com eles, a deles. Então, o que eu faço? Eu leio a Bíblia todo dia pela manhã. Aquele plano de leitura da Bíblia, normalmente são 3 capítulos por dia. Se hoje você não consegue ler 3 capítulos da Bíblia por dia, leia 1 capítulo. Se mesmo assim você não consegue ler todos os dias 1 capítulo, leia 1 versículo. Mas de verdade, leia todo santo dia. Faça o compromisso hoje, não comigo, mas com você. Faça um compromisso hoje de ler 1 versículo da Bíblia. 1 versículo da Bíblia. E aí, se você pode, poxa, eu li 1 versículo da Bíblia, Ari, eu ainda tenho 10 minutos, leia mais. Mas você vai ter uma alegria de, olha, eu consegui ler, ainda li mais do que eu me comprometi. Aí, se você não puder, eu li 1 versículo só e já tenho que correr porque o guri já chorou, já tenho que dar mamar, já tenho que fazer isso. Mesmo assim, você vai estar satisfeita, porque você não prometeu algo que você não cumpriu. Você prometeu 1 versículo e você leu 1 versículo. Quem tá me entendendo aqui? Isso que eu tô ensinando pra vocês é produtividade, gente. Mas foi a produtividade que me fez ter disciplina em ler a Bíblia. Ara, eu estou aprendendo a ter disciplina para ler a Bíblia. Já li hoje às 4h20 da manhã. Quando eu não leio, sinto que meu dia não foi completo. Ai, que lindo, Lu! Parabéns! Disciplina transforma a nossa vida, verdade. Ara, eu agradeço a ti, pois eu aprendi com você a ler todos os dias. Eu não leio, eu penso que está faltando alguma coisa. Obrigado por nos ajudar. Ai, que lindo, Su. Que alegria ler isso, gente. Vocês não têm noção da minha alegria. A palavra ajuda, mas o exemplo arrasta, gente. Eu faço parte das 5.000 mulheres que estão pegando o hábito de ler a Bíblia diariamente. Amém, Gleice. Eu sei. O encontro de sabotadores me deu um sacode. Gente, eu vou falar pra vocês. Você que não fez a Reacender, planeje-se. Eu tô preparando. Se Deus quiser, vai dar certo de eu abrir a última turma esse ano. Você precisa estar nessa última turma. Se Deus quiser, eu não tenho certeza, tá? Então, por favor, vamos orar. Não sei se vou conseguir abrir esse ano ou só ano que vem. Vou ler a Bíblia todos os dias. Não é falta de tempo, é falta de prioridade. Não é falta de tempo, é falta de prioridade, gente. Começa a priorizar a Bíblia.
você vai ver o quanto a sua forma de lidar com as dificuldades, com os problemas, com as lutas, o quanto isso vai mudar. Coloca aqui pra mim qual é a nossa hashtag do dia. E se existe alguém aqui no nosso clube, na nossa família, que é a primeira vez que você tá aqui, coloca a primeira, que nós queremos te receber com todo o valor que você merece, meu bem. Deixa eu falar algo pra vocês enquanto vocês escrevem aqui. Gente, eu tô com uma saudade da nossa aula rara. E eu preparei uma aula rara incrível pra vocês. Pra quem não sabe, a aula rara é assim. A gente tem equilíbrio, tá? Tanto no dar quanto no receber. Então eu vou colocar pra vocês o tema da aula rara no Stories. A aula rara é uma aula incrível, incomum, que você não encontra no Google em lugar nenhum. E eu dou essa aula no Stories mediante a um preço. Tudo que é valioso tem um preço. Ok, gente? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o tema da aula rara no Stories. Eu vou colocar o preço de comentários, que será comentários lá num post meu. E aí você vai lá e vai fazer, não de forma miserável, porque nós somos abundantes. Você vai fazer de forma abundante. Vai bater essa meta, porque nós somos assim, toda meta a gente bate. E aí eu vou trazer uma aula rara, incomum na tua vida, que você nunca participou. Combinado, gente? Posso contar com vocês? Eu vou dar o meu melhor, eu quero o teu melhor. Daqui a pouco eu vou colocar lá no Stories, depois você entra no meu Stories para você ver o preço da aula rara, bater a meta e aí à noite eu vou ensinar vocês algo em comum. Tem alguém aqui que é nova, né? Luana, seja muito bem-vinda à nossa família, Luana. Seja muito bem-vinda, que Deus abençoe muito você aqui no nosso meio, segunda a sexta, 7 da manhã. Nós, mulheres, nós nos unimos aqui para aumentar a nossa fé, para a gente viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Seja muito bem-vinda. Minha gente, é isso, eu me atrasei um pouquinho, me desculpe, mas é que Deus falou muito ao meu coração e eu desejo de todo o meu coração que Ele tenha falado ao teu também nesta live. Hashtag prioridade, a Su colocou. Então eu vou fechar essa live, você vai lá nos comentários, coloca hashtag prioridade. Gente, isso daqui é prioridade. A hora que isso daqui se tornar prioridade na tua vida, você vai ver o quão sábia você vai se tornar. Beijo no coração, fiquem com Deus e até amanhã, 7 da manhã. Ficaria mais 2 horas aqui tranquilo. Ai, você é um amor, Gleice. Que Deus abençoe o teu carinho, meu bem. Um beijo, minha gente. Tchau.